Bom, aqui falar do meu trabalho prático, né? Então, isso na verdade vai ser basicamente o mesmo do que eu apliquei no semestre 2020.3, só que eu modifiquei um pouco o problema, estava dando alguns probleminhas aqui, né? Dei uma ajeitada nele. Nesse vídeo eu vou apresentar aqui a primeira parte do trabalho, o objetivo em geral, né? A primeira parte do trabalho, tá? Então, já tem lá o vídeo explicando, né, como é um motor linear, né, e o objetivo aqui então é a gente trabalhar com o motor linear e fazer uma análise dele para usar ele como se fosse uma railgun, né, então um lançador de projéteis. Então a railgun na verdade é uma arma baseada com isso daqui. Então aqui está um exemplo de um protótipo de uma sendo desenvolvida pela Marinha dos Estados Unidos. Tem até toda uma explicação aqui do funcionamento, né? E ele vai funcionar com a mesma ideia aqui do motor linear, né? E aí o objetivo é a gente pegar e analisar o problema do motor linear, né? E fazer, né, estudar para ver qual é a velocidade máxima que a gente consegue fazer lançar isso daí, né? Então a gente tem alguns parâmetros do projeto. Então o projeto vai ser personalizado, né, esses dois itens aqui, tá? Então a massa do projeto, né, vai depender dos 3 últimos dígitos do seu CPF, tá? Então se os 3 últimos dígitos for, no meu caso, 497, aí eu vou fazer uma simulação com um projeto de 497 gramas e o campo magnético de 0,1 K. Não, K é o primeiro dígito não nulo do seu CPF. Então meu CPF começa 02, meu dígito não nulo 2, então eu vou trabalhar com um campo magnético de 0,2 Tesla, tá? E aí esse comprimento do trilho, nessa parte aqui onde você vai ter a aceleração do material, 1,5 m. A largura do trilho, então esse L aqui nessa figura, né, vai ser 2 centímetros. Tá errado isso, era para ser 10 centímetros. Esqueci de modificar. Então aqui já tá errado aqui. Já vamos fazer um adendo aqui. Então aqui, ó, aqui tem 10 centímetros. Vou ajustar esse PDF aqui, já considerem 10 centímetros, que aí o material lá do modelo magnético já está considerando isso. A altura do entreferro onde está o trilho, isso aqui vai ficar mais claro mais para frente, 1 centímetro. Máxima corrente suportada pela bobina de campo, 12 amperes, certo? Então a bobina de campo é a bobina que vai gerar esse campo magnético aqui. Aqui a gente está vendo esse campo B, certo? Aí o primeiro problema da gente vai ser gerar esse campo B, né? Resistência do conjunto projeto trilho 0,2 ohms, aqui nesse diagrama, essa resistência aqui, 2 ohms. Tensão da bateria, essa VB aqui, 200 volts. E a gente vai separar em 2 pedaços, um pedaço do problema magnético, outro pedaço do desenvolvimento dinâmico do sistema, né? Então o problema magnético a gente vai montar ele dessa forma, diferente do semestre passado, tá? Então considerar um material aqui, então aqui que é o 10 centímetros, lá no negócio está 2, certo? Então considerar um material nesse formato. Aqui vai ser o trilho e a bobina que vai gerar o campo magnético em cima desse trilho está aqui, né? Então é essa bobina que vai ter uma corrente, né, de no máximo 12 amperes, tá? Aí essa bobina você vai poder definir uma certa quantidade de fios aí que vai passar, e aí o projétil vai gerar o campo magnético aqui. O projétil vai estar aqui no trilho e vai ser acelerado ao longo dessa distância, né? E aqui eu vou considerar a saída do projétil já aqui ele está no desenho. Vou aumentar aqui, tem
um quadradinho aqui que é simulando aqui uma abertura para a passagem do projeto aqui no final, tá? Um modelo físico, num modelo mais real, você faria uma montagem diferente, né? Você botaria várias bobinas e botaria ele em paralelo para ele sair do lado, certo? Mas aqui, para facilitar, eu vou considerar isso daqui, e o projeto acelera nesse pedaço, e aqui ele já não vai ter mais contato com a tensão elétrica, então ele não vai passar corrente pelo projeto, ele vai acelerar por aqui, efetivamente sair aqui, mas a gente vai considerar só esse trecho daqui, né? Por onde o projétil vai ficar sendo submetido ao campo magnético, e não está mostrado aqui, aqui é o desenho mais da figura magnética, e você vai ter o circuito elétrico ligado aqui, gerando corrente nesse projétil, fazendo com que ele seja acelerado, né? E considerar a velocidade de saída aqui por simplicidade, certo? Então essa é a ideia. Então, no primeiro momento, a gente vai pegar esse problema daqui e analisar ele do ponto de vista magnético, né? Então vamos pegar a primeira parte, que é o levantamento dos parâmetros. Vamos pegar esse problema magnético, então a gente vai trabalhar com a ferramenta que é o FEM, tá? Então aqui, né, FEM.info, você chega aqui, tá? Então é um simulador de um sistema de elementos finitos, né? Já usei aí em algumas outras aulas. Então ele vai simular justamente, né, o problema da gente passar a corrente na bobina e qual é o campo magnético gerado naquele material. E em cima desse parâmetro, a gente vai primeiro, em cima dessa situação aqui, eu considerar que tem uma corrente passando na bobina por aqui. Essa distância é 1,5 m, essa largura é 10 cm, essa distância do entre-ferro aqui é 1 cm, e a permeabilidade desse material, tirada lá do próprio FEM, é de 9.400 milímetros. Então aqui a gente tem já pronto todo o sistema dessa máquina linear, tá? Essa parte aqui de baixo é só para limitar o problema, então ele vai definir a área em que ele vai trabalhar e que vai fazer o mesh, a grade para simulação de elementos finitos, certo? O problema em si, ele está aqui, tá? Então aqui a gente tem o núcleo ferromagnético, então feito aqui um material do núcleo, e esse material tem só para a gente ver essa propriedade aqui de 9.400, né, a permeabilidade relativa de 9.400, né? Agora é uma permeabilidade não linear, então tem a curva BH aqui, então ele tem uma saturação aqui do material. Isso aqui só vai aparecer na simulação aqui em elementos finitos, a gente não vai levar isso em conta nesse primeiro cálculo. Mas de todo modo vamos trabalhar inicialmente com essa permeabilidade de 9.400, como se não tivesse essa saturação, né? E aí, primeira parte, calcular o número de condutores para obter a densidade de campo magnético requerida no meio do entre-ferro. Que densidade de campo magnético requerida? Aquela dada lá, né? 0,1 vezes K Tesla, né? Então no meu caso 0,2 Tesla, se o primeiro dígito não nulo do seu CPF for 1, 0,1 Tesla, for 9, 0,9 Tesla, né? Então essa daí vai ser um problema variando aí com esse valor desse K do seu CPF, né? Fez essa conta,
né? Então você monta o problema magnético, faz essa conta, né? Esse é o primeiro valor aí que a gente vai levantar. Aí a gente vai comparar isso com a simulação no FEM do número de condutores necessários para fazer isso aqui, certo? Então, número de condutores, qual é a corrente? Vamos usar aquela corrente máxima dada aqui, 12 amperes, tá? Que é justamente na bobina que vai gerar esse campo magnético. Então, para uma corrente de 12 amperes, quantos condutores eu preciso ter nessa bobina? Aqui, a bobina está dividida em dois, tá? Por simplicidade, aqui no problema a bobina está ocupando essa área daqui, não está dividida em dois não, né? Então está entrando aqui 10.000 vezes a bobina aqui, saindo aqui 10.000 vezes, e elas estão com o circuito bobina campo com a corrente aqui, né, de 12 amperes, né, em série, então dando as várias voltas aí, e o número de voltas está aqui. Aqui é um exagerado aqui, 100.000 voltas, só para mostrar. Deixa eu modificar isso aqui. Então a gente pega esse verde aqui, a gente usa aqui, apertando o botão direito do mouse, a gente marca ele aqui, né? E espaço a gente consegue mexer. Então vou botar aqui 1000 voltas. Então aqui a bobina sai 1000 vezes, 1000 fios passando aquela corrente, saindo, né? E aqui 1000 fios passando aquela corrente entrando. Então está simulando a bobina entrando aqui e saindo aqui para gerar o campo magnético, tá? Colocou um valor, né? A gente vai ver aqui, criar o mesh, criar a malha, né? A mesma malha, a malha não vai mudar, então ele vai criar aí nosso problema. E fazer ficou faltando o material em algum lugar. Tá faltando aqui um ponto aqui no meio, não sei porque ele sumiu, mas de ar aqui no meio. Cliquei aqui, botão esquerdo eu crio o botão, o ponto, botão direito eu marco ele, tá com essa ferramenta daqui, que é justamente a ferramenta para criar essas áreas. Espaço, eu escolho qual é o tipo. Então aqui no meio é ar, do lado de fora aqui também tá ar, né? Aí aqui é da bobina e aqui o material ferromagnético. Aqui. Agora resolveu a análise. Vai rodando aí para resolver esse problema, né? Com 1000 voltas aí da bobina gerando uma corrente passando uma corrente de 12 amperes, tá? Então ele vai resolver aí, e a ideia, ele vai dar um resultado e a gente vai fazer algum método, né? Vai modificando esse número de voltas até a gente chegar no resultado aí para achar o B médio calculado, né? Então vai ficar variando o número de condutores até chegar a esse B médio, certo? Isso aqui acho que dá para fazer na mão, se não você tiver familiaridade, dá para você fazer um algoritmozinho, né? Para ele ficar variando isso aqui automaticamente, você gerar esse valor, né? Então, ok, analisou resultado. Então aqui tem um gráfico do campo magnético, fluxo magnético, certo? E o campo magnético que interessa é justamente o campo magnético aqui no meio, certo? Então nessa região aqui do meio. Isso aqui, bom, tá? Aí
qual é a média do campo magnético aqui no meio. Então veja que nessa região tem dois pontos extremos aqui, tá? Então vamos marcar esses pontos aqui com o botão, aliás, aqui ó, com essa ferramenta a do ponto onde eu clicar, ele vai dar uma média aqui dos valores, né? Então a média do campo magnético e por aí vai, tá? Essa ferramenta aqui do vermelho, do traço vermelho, então eu seleciono esse ponto aqui do meio. É importante que seja o do meio, para não ter nenhum efeito da borda ali do entreferro, para pegar o valor bem no meio do entreferro. Esse outro ponto aqui no meio, tá? Então essa região onde eu vou ter a corrente. E aqui a gente tem a ferramenta aqui no integral e podemos calcular o campo magnético médio ao longo dessa integral, né, ao longo dessa linha, né, tá aqui. Então tem o fluxo total e o campo magnético médio, como eu tenho a profundidade disso aqui. Nesse caso 0,72 Tesla, né? E aí você fica variando esse número de condutores para chegar no valor aí que você quer do campo magnético, de 0,1 a 0,9 Tesla, dependendo do seu problema, tá? Uma outra coisa, né? Então achar na simulação usar o número de condutores calculado aqui, você acha qual é o campo, a média do campo magnético B, provavelmente não vai ficar um pouco diferente daquilo ali, e achar na simulação o número de condutores que leva ao campo magnético mais próximo possível de 0,1 K Tesla em média, certo? A média desse caminho. Então a média é desse jeito que você faz. Usa a ferramenta aqui de linha, seleciona esses dois pontos aqui no meio do entreferro e pede para calcular a integral aqui do campo B normal, essa linha, né? Então o campo B nesse sentido, tá? E aí vai dar o valor ali, dependendo de qual ponto você escolhe, isso aí vai dar positivo ou negativo. Qual ponto você escolhe primeiro, vai dar positivo ou negativo, certo? Uma outra coisa que a gente pode ver, né, que dá para visualizar aqui, né, que a cor está variando um pouquinho daqui para cá ao longo do caminho, né? Se a gente pegar essa mesma linha escolhida e fizer o gráfico do magnitude da densidade de fluxo do B, a gente vai ter aí o valor do campo magnético. Ver que ele tem uma certa variação aí em torno dessa faixa, né? Isso não é só, precisa ser levado em conta no outro ponto aqui, que é um ponto extra. Então esse bônus, então se você fizer esse bônus, tiver direitinho no relatório, você consegue pegar, então obter o perfil do campo magnético ao longo do interferro. Então o perfil tá aqui, isso aqui você pode file, mas tem uma opção de você pegar isso aqui e aqui ó, write data to test file. Então você pode salvar isso aqui, né? Aí você vê como é que é o formato que ele salva isso daqui. Você escolhe campo.txt. Se a gente abrir esse campo.txt, tá aí, né? Então você tem a posição em centímetros e o campo magnético em Tesla, né? E aí você pode fazer a simulação levando isso aqui em conta. Para cada ponto aí ao longo da linha, você vai ter um campo magnético definido por esse problema daqui, né? Aí isso aí você ganha um ponto a mais em cima do relatório todo, tá? Essa é a primeira parte, que é voltada, né, especificamente para o problema magnético, né? Então a simulação do problema magnético,
ela vai terminar aqui. É simplesmente você rodar e achar o número de condutores, né, para gerar o campo magnético B que você determinou, tá? Vou terminar esse vídeo aqui e fazer um outro para fazer a análise, essa segunda parte aqui do Railgun, né, que vai envolver outra ferramenta.